Vocês viram que abriram a fronteira ali na faixa de Gaza com o Egito para voltar a sair estrangeiros que estão presos dentro da faixa de Gaza querendo se mandar da região da guerra, né? Pois é, ficou 2 dias fechado. Vou te contar essa história do porquê que ficou fechado e essa reabertura reacende também a esperança dos brasileiros que estão lá tentando sair e ainda não conseguiram. E eu vou até te mostrar essa matéria aqui da Folha de São Paulo, ó, que fala justamente sobre isso. Egito reabre fronteira de Gaza para estrangeiros e feridos. Após 2 dias, o Egito reabriu na tarde dessa segunda-feira. Na verdade, foi de manhã, tá? Outra matéria até fala sobre isso. A fronteira com a faixa de Gaza para receber estrangeiros, cidadãos com dupla nacionalidade, egípcios e palestinos com ferimentos graves decorrentes da guerra de Israel contra o Hamas. E por que que a fronteira ficou fechada se está todo mundo louco para sair já faz tempo? Por esse motivo aqui, ó. Porque Israel atacou um comboio de ambulâncias de uma escola, principalmente o comboio de ambulâncias. Estou horrorizado, diz o secretário-geral da ONU. E aí, descendo aqui, a gente lê um pouco mais sobre, ó. Israel já havia bombardeado. Estava falando da escola antes, e aí diz o seguinte: Israel já havia bombardeado um comboio de ambulâncias que saía do hospital Al-Shifa, localizado no bairro Norte Rimal, em Gaza. O ataque deixou 15 mortos e ao menos 50 feridos, incluindo funcionários das equipes médicas. Havia um acordo com Israel para que o comboio seguisse viagem até a passagem de Rafah na fronteira com o Egito e para que os pacientes pudessem ser atendidos. No X, antigo Twitter, os israelenses admitiram o ataque. Abre aspas para que dizem os israelenses. Uma célula terrorista do Hamas foi identificada usando uma ambulância. Em resposta, uma aeronave das Forças de Defesa de Israel o atingiu e neutralizou os terroristas do Hamas que operavam dentro dessa ambulância. A nota não comenta a perda de dezenas de vidas que não tinham nenhuma relação com o Hamas. Pois bem, por causa desse ataque aqui contra a ambulância, o Egito resolveu fechar a sua fronteira porque não havia segurança para conseguir continuar transportando pacientes. Qual que pacientes são esses? Tem hospitais no Egito que estão recebendo pacientes graves que não têm condição de ser tratados, de ser operados ali nos hospitais de Gaza que estão sucateados, superlotados, sem material e completamente isolados do resto do mundo. Então o Egito aceitou receber essas pessoas para tratá-las e depois que elas estiverem boas, voltar para a faixa de Gaza, isso no caso de palestinos. Outras nacionalidades que tenham pessoas feridas também estão sendo retiradas, só que nesse caso não vão precisar voltar. Só que diante desse ataque aí contra uma ambulância, o governo do Egito resolveu frear a passagem ali, porque não oferece segurança para ninguém, nem mesmo para as pessoas que estão prestando socorro. Diante disso, ficou 2 dias com fronteira fechada, sem poder passar ninguém. Pois é, aí a fronteira foi reaberta nessa segunda-feira, mas, como diz essa matéria do Metrópolis, ainda sem brasileiros. A passagem de Rafah, que fica entre o Egito e a faixa de Gaza, foi aberta para estrangeiros na manhã dessa segunda-feira, como eu disse. Os brasileiros e seus familiares, contudo, seguem fora da lista de civis cuja saída da região é permitida. Isso significa que os brasileiros não estão com a lista, com o nome da lista autorizada ali para passar no portão que faz a divisa, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Ali as equipes de fiscalização verificam o nome de todo mundo, só pode sair mesmo quem está autorizado. E as autoridades israelenses, egípcias, americanas e do Catar, que são esses 4 países que estão organizando essa saída de pessoas de lá. Os Estados Unidos está fazendo a mediação e o Catar fazendo a mediação. Por quê? Porque os Estados Unidos conversam com Israel e o Catar conversa com o Hamas. E também o Egito, que é quem está recebendo essas pessoas para depois, alguns vão para seus países, outros vão ficar lá porque estão se tratando nos hospitais. E Israel também faz esse controle, segundo ele, para garantir que nenhum terrorista se infiltre no meio das ambulâncias ou no meio dos comboios que estão sendo autorizados a sair para poder escapar para o Egito. Então, agora, eles acusam o Hamas de estar atrasando o processo de saída dos estrangeiros, por quê? Porque está usando os palestinos como escudos humanos, por exemplo, nesse caso das ambulâncias. Mas tão ruim ou pior do que usar alguém como escudo humano é você atirar no escudo humano, sabendo que é um escudo humano e não ligando para isso. De qualquer maneira, os brasileiros têm uma promessa de que até quarta-feira devem deixar a faixa de Gaza, segundo o ministro Mauro Vieira, que é do Itamaraty brasileiro. Ele conversou com o
ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, e ele teria dado essa garantia de que eles vão poder sair. Tem um trechinho grifado aqui, ó. O grupo de 34 brasileiros que está na região da faixa de Gaza deve sair do território de conflito até a próxima quarta-feira, dia 8, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nessa sexta-feira, o chanceler conversou com o ministro das Relações Exteriores de Israel, que teria dado essa garantia. Então, existe uma expectativa de que até quarta-feira, depois de amanhã, consigam tirar todos os brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza e que estão pedindo para sair de lá. O Celso Amorim, que é o principal assessor para assuntos internacionais da presidência, ou seja, o braço direito do Lula para assuntos internacionais, já está meio impaciente, dizendo não posso aceitar desculpas para os brasileiros ainda estarem em Gaza, diz Amorim à CNN. Assessor de assuntos internacionais da presidência, no entanto, afirma que segue confiante na promessa feita pelo ministro das Relações Exteriores de Israel de liberar os brasileiros até quarta-feira. E aí é o seguinte, fica aquela sensação de que tem uma vingancinha, né? De tem uma retaliação pelo posicionamento do Brasil até agora na guerra. Por quê? Porque o Brasil está numa posição de país neutro. Ele condenou os ataques terroristas do Hamas, mas também condenou a reação desproporcional, muito desproporcional, de Israel, que já matou mais de 10 mil pessoas na faixa de Gaza, já matou cerca de 4.500 crianças, ou seja, uma matança de crianças inocentes em nome de combater o terrorismo. Nesse sentido, o Lula está condenando o posicionamento de Israel, que não aceita cessar-fogo, não aceita pausa humanitária para entrar com ajuda, com comida, com água para as pessoas que estão quase morrendo lá. E esse posicionamento do Brasil incomoda muito Israel. Então, supostamente, Israel estaria se vingando do Brasil, segurando esses brasileiros lá na faixa de Gaza. Israel diz que não, e ele dá como justificativas, inclusive, listas de outros países. Ele cita como exemplo a Indonésia. A Indonésia é um país que não tem nenhuma relação com Israel, não tem relação diplomática com Israel, e mesmo assim foi autorizada a tirar os seus cidadãos de lá, já saíram. Quer um outro exemplo? Israel diz que dá um outro exemplo, que é a França. A França é um país que apoia Israel desde o primeiro momento, está inclusive sofrendo atentados terroristas lá dentro do território francês por causa disso. Então a França sempre apoiou Israel, está apoiando agora, e os cidadãos franceses ainda não conseguiram sair. Essa seria uma justificativa de Israel para provar que não tem perseguição. Por outro lado, tem alguns países que, curiosamente, também não conseguiram tirar os seus cidadãos: Rússia, China, Espanha e Brasil. Do Brasil já falei, tem uma posição que não está agradando Israel. A Espanha tem uma posição parecida com a do Brasil, tem criticado a postura genocida do Estado de Israel, do governo de Israel. Já a Rússia e a China, o motivo é outro. São aliados do Irã. E o Irã é o país que ajuda o Hamas a continuar existindo, financia o grupo Hamas, manda armas para o grupo Hamas. Por quê? Porque tem justamente essa rixa também com o Estado de Israel. Então, esses países não estão conseguindo tirar os seus cidadãos, e aí, justamente pelo seu posicionamento diante da guerra, só aumenta a suspeita de que a gente está falando de uma retaliação, sim. O que você acha? É retaliação? É vingança de Israel ou não? E mais, você acha que os brasileiros saem até quarta-feira? Me deixa aí teu comentário, quero saber o que você pensa a esse respeito.